Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo, e aí, minha pólvora, sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Bom dia pra quem? Terçou, o terçol, hoje é terça-feira, será que vai ser um dia bom, vai ser um dia ruim, vai ser um dia melhor, sei lá. O que eu digo pra vocês é que antes eu tenho que fazer uma errata, né? Ontem, adivinha, eu falei das pessoas, né? Citei pessoas, mas não falei, eu não consegui lembrar o nome delas, tá? Então, no meio, na parte do episódio que estava falando sobre a equipe de Fórmula 1 da Bandeirantes, a repórter, que eu esqueci o nome, é a Mariana Becker, né? Que ela, inclusive, ela testou positivo para a Covid, não pôde cobrir a corrida de Silverstone. Eu espero que ela esteja recuperada a tempo de disputar a próxima, de cobrir a próxima corrida, né? Que é, acho que é o GP da Áustria, né? E é já na semana seguinte, então vai ser um pegar para capar para variar, né? E assim, né? E assim, essa corrida de Fórmula 1 foi uma corrida espetacular, né? Teve muitas ultrapassagens, teve até o Lewis Hamilton, né? Passou dois de uma vez só, mas foi ultrapassado em seguida. Foi maravilhoso, né? Foi uma excelente corrida, bastante disputada, com a vitória do Carlos Sainz, né? Que é espanhol, né? Fazia muito tempo que o espanhol não ganhava uma corrida de Fórmula 1, né? Acho que a última vez, se eu não me falha a memória, acho que a última vez que um espanhol chegou no alto do pódio foi o Fernando Alonso. Eu não sei se teve outro, mas assim, lembrou bons tempos. Foi uma grande corrida de Fórmula 1, e também foi marcado por um acidente dantesco, né? Que aconteceu na prova, né? E, mais uma vez, esse recurso de segurança dos carros, que é o Halo, salvou vidas, né? Não só no mesmo dia, salvou vidas duas vezes. Uma num acidente que o carro passou por cima do outro na Fórmula 2, que é uma corrida preliminar do GP de Fórmula 1, e a outra foi logo na largada, né? Que o chinês, acho que é Zhu, esqueci o nome dele, bateu no carro, perdeu o controle, capotou, né? Ele viu o mundo de cabeça para baixo, né? Passando pela caixa de brita, capotou e passou por cima dos pneus e caiu, parou na grade, gente. Foi uma coisa impressionante, né? Foi algo impressionante, né? O que aconteceu, né? E eu digo para vocês que foi uma corrida assim que foi espetacular, né? Deixa eu ver aqui. Foi o Guan Yu Zhou, né? Da Alfa Romeo, né? Que fez aquela pirueta toda, né? Foi tocado, né? Foi tocado e aí... nossa, foi um pega pra capar que foi impressionante, né? E para você ter uma ideia, são 20 carros, né? 6 não completaram a prova, inclusive o George Russell da Mercedes, né? E o Pierre Gasly da AlphaTauri e o Valtteri Bottas da Alfa Romeo, né? Então foi isso que aconteceu. E detalhe, né? Não, a Williams completou, mas foi lá para o 12º. Também teve um que pega para capar do Mick Schumacher perseguindo Max Verstappen. Foi bastante divertido a corrida, né? A corrida foi muito legal. Venceu o Carlos Sainz, né? Júnior, né?
O Sérgio Pérez foi em segundo, então foi legal, né? A gente vê depois, né, os dois se cumprimentando, falando em espanhol, foi maravilhoso. E o Lewis Hamilton, né, foi o terceiro colocado, né? Foi o terceiro colocado em casa e ainda ganhou um ponto extra, né? Pela melhor volta da prova, e foi na última volta que ele conseguiu isso, foi maravilhoso. Eu gostei muito. E espero que seja assim, né? Que seja disputado, né? Parece que finalmente a Mercedes acertou, começou a fazer um bom acerto no carro, então é bem provável que a disputa pelo campeonato, que estava somente entre duas equipes, né, que é Ferrari e a Red Bull, passa a ser entre três, né? A Mercedes entre, né, nesse circuito aí, e é bom para a disputa, né? Acho que não existe coisa mais chata, né, do que uma Fórmula 1 com um domínio absoluto de uma equipe, como foi a Mercedes alguns anos atrás, como foi a Ferrari na década anterior, né? Esperamos acho que disputas, né? Competitividade também é um atrativo para qualquer torneio, né? Isso não vale não apenas para a Fórmula 1, vale para futebol, para basquete, né? Então essa é forças mais ou menos equilibradas dão um quê de indefinição que torna legal, né? Você, opa, eu tenho chance de vencer, eu tenho chance de ganhar, quando é um espaço que tem uma disputa mais equilibrada, né? E esperamos que seja assim. Tem aqui as notícias do dia, falando sobre CPI do MEC, que parece que o Pacheco vai autorizar a CPI do MEC, vai começar em agosto. Nossa, teve gente, um negócio... tem um negócio aqui que foi terrível. Foi ontem, 4 de julho, foi o dia da independência dos Estados Unidos, e numa cidade em Illinois, perto de Chicago, aconteceu um atentado, por assim dizer, foi um tiroteio, né? Aí você fala assim, tiroteio quando você tem grupos antagônicos que estão fazendo estão atirando contra si, mas não foi um tiroteio, foi um atentado, foi uma pessoa ou mais de uma pessoa, não se sabe o que foi, mas teve um atirador que matou pelo menos 6 pessoas, né? Na parada do 4 de julho nos Estados Unidos. E um ponto que eu acho que é muito pesado, muito foda isso, né? É essa questão do armamento, né? Teve um outro atentado, acho que na Noruega. Foi na Noruega ou Dinamarca? Teve um atentado num bar gay em Oslo, que teve que suspender a parada LGBT de lá, né? Foi na Noruega. E acho que teve um atentado... Oslo é Dinamarca... Agora não lembro, que teve um outro atentado, Dinamarca. Teve um atentado aqui, foi um tiroteio, né, na Dinamarca, né, que aconteceu. Eu tô aqui no site aqui da RTP, a Rádio Televisão Portuguesa. Foi vários mortos, não descarta atentado terrorista. Foi no centro comercial em Copenhagen, na Dinamarca. E assim, são coisas bem recentes. Esse atentado que aconteceu na Dinamarca aconteceu
nesse final de semana, né? E o atentado em Oslo aconteceu no dia 22 de junho, né? Então assim, o que está acontecendo com o mundo, né? De a gente ficar pensando assim, o que está acontecendo? Porque parece que o ódio está imperando muito, né? E eu, assim, eu quero desenvolver esse assunto, porque assim, eu vou falar sobre esse assunto, né? No episódio Zona de Conflito, né? Ainda estou elaborando o episódio, ainda tem que roteirizar, preparar um roteiro prévio, né? Uma pauta, né? Um argumento para poder fazer, né? Mas a gente percebe que dados não faltam. Eu vou falar sobre a guerra, né? O conflito entre Ucrânia e Rússia, né? E também sobre esses conflitos que nós estamos enfrentando, inclusive o Brasil, né? Está numa situação bastante conflituosa, né? E aqui também tem uma outra coisa, né? Dom Cláudio... Acho que é Dom Cláudio Umes. É isso mesmo. Dom Cláudio Umes faleceu, né? Aos 87 anos. Era o arcebispo emérito de São Paulo. E estava lutando contra um câncer de pulmão e perdeu a batalha, né, para o câncer e infelizmente faleceu ontem, né? Então aí meus pêsames, né, e meus sentimentos a toda a comunidade cristã católica, né, do Brasil, de São Paulo, né, para que seja pelos feitos que ele fez, né, coisas que ele fez em função, né, da Igreja Católica, né, os sentimentos aí a todos os católicos, né. Bem, falar de mais coisa, falar de política, não vou. Não posso, né, não vou e não posso, né. E aí, ontem de manhã me chamou uma atenção o seguinte, tá? Você sabe que o meu podcast, né? Ele é hospedado na plataforma Anchor e às vezes o Anchor ele manda algumas mensagens. E uma das mensagens é que o Spotify, né? Que o Anchor é um produto do Spotify, né? O Anchor ele está fazendo um projeto de fomento, né? Para os podcasters, né? E ele lançou um projeto chamado Radar, né? Em que haverá um apoio da plataforma. 3 podcasts brasileiros foram escolhidos e inclusive eu vou marcar para ouvir, né? O primeiro deles é um podcast do Dante Olivier, que é um homem trans, que é um rapaz maravilhoso, né, que dançarino e é um cara muito militante, muito atuante, né, e ele tem um podcast chamado Coisas Quaisqueres, né. Esse podcast, né, chamado Coisas Quaisqueres, né, ele vai ser, ele está nesse projeto Radar. Além desse projeto, tem aqui o podcast chamado Diário Aberto, tá? Diário Aberto, né? Que é que esse Diário Aberto, ele é um convite a adentrar no universo de desabafos do não tão otimista João Marano, né? João Marano, e o Facundo e o Lança Brava, que é coordenado, né, por Andressa Delgado, né, que tem um papo reto, sem fios, com convidados sobre cultura pop, polêmicas, games, música, memes e tudo mais de bafo e divertido no rolê. Então, eu acho importante, né, esse projeto, né. Eu acho que
Poderia se fazer uma espécie de academia do podcast, poderia haver uma troca de experiências, uns workshops, umas coisas nesse sentido. E eu vou dizer uma coisa, Spotify, pelo amor de Deus, libera para o Brasil a monetização do Anchor. Pelo amor de Deus, libera, gente, libera isso aí, libera. Na verdade é o seguinte, eu aqui, pelas estatísticas, eu estou em cerca de aproximadamente 33 ouvintes, né? E aí é o seguinte, eu estou falando, estou mais no boca a boca. Eu falo assim, eu tenho um podcast. Legal, você tem um podcast? Deixa eu ouvir. Aí eu mostro para a pessoa, às vezes a pessoa gosta, às vezes a pessoa curte. E é legal, e aí vai espalhando, as pessoas vão ouvindo, vão gostando, né? E essa questão do vídeo, né, que eu estou fazendo, eu vou ver se futuramente, né? Eu acho que quando voltar em agosto, eu vou mudar um pouco o formato do vídeo, justamente para que eu já publique em vídeo pelo Anchor, né? E por que isso está fazendo? Porque o Anchor agora está fazendo uma associação com o Spotify, porque o Spotify agora está liberando podcasts em vídeo, né? E é impressionante, um dos podcasts que agora está numa versão em vídeo é o Podpah, né? O Podpah está em versão em vídeo e em versão em vídeo no Spotify. Então, você, no Spotify, agora você não só ouve o podcast, mas também você vê. E, diferentemente do YouTube, se você bloquear o telefone, você continua ouvindo o podcast, né? Quando você está no YouTube, você está lá vendo um vídeo, se você bloquear o telefone, ele para por causa daquela palhaçada do Premium, né? Porque as pessoas acham que vai usar para música e coisa e tal. As pessoas usam muito para música, mas eu vou te falar uma coisa, eu prefiro Spotify, eu prefiro outros serviços especializados. Spotify, Deezer, o Tidal, eu gosto muito, o Tidal é maravilhoso, eu sou DJ, né? E o Tidal é uma rede, né? Quer dizer, é um serviço de streaming que é o áudio de alta qualidade, né? E você pode utilizar o acervo do Tidal em programa de mixagem, que no caso aqui é o Serato, né? Eu acho que o programa da própria Pioneer, né, que é o Record Box, também acho que está aceitando. E é legal isso, é muito bom, eu gosto muito disso. Tem aqui um podcast aqui que eu também vou ouvir, tá? É um podcast de um garoto que eu conheço, tá? Já conheço pessoalmente, é um grande ativista da causa LGBT, é um cara de esquerda, é um cara fantástico, né? Ele é palmeirense, né? Mas tudo bem, eu acho que tá tranquilo, né? Mesmo não sendo palmeirense, eu acho que é um ato bravo o que ele faz, tá? E esse podcast, ele até o momento tem 2 episódios inteiros, né? Tem um trailer e 2 episódios, tá? Que é o podcast chamado Nos Armários dos Vestiários. É o primeiro podcast narrativo e investigativo do GE, né? Do Globo Esporte, da Globo, né? Que estreou no dia 24 de junho. São episódios todas as sextas-feiras no GE, Globoplay, em todas as plataformas de áudio, né? Tem uma investigação aprofundada, o Joana Assis, que também apresenta o podcast junto com o William De Luca, né? E
é muito importante isso. E teve uma grande revelação, né, uma entrevista, né, que eles fizeram com o ex-jogador de futebol Richarlison, em que ele assumiu que ele é bissexual, né? E eu digo para vocês que iniciativas desse sentido são muito importantes para que a gente possa, né, desmistificar a questão da sexualidade, né? Porque o futebol, né, ele é muito usado como uma propaganda do patriarcado, como uma propaganda machista, né? Misógina, né? E aí acaba entendendo por que, por exemplo, o futebol feminino ele ficou tão estigmatizado ou tão jogado de lado nesse país, né? Teve um negócio que reverberou no Twitter, né? De uma capa, né? Da revista Placar, dizendo assim, elas batem um bolão, que na verdade fala sobre futebol feminino, mas de uma forma bastante estigmatizada, né? De mulheres com shortinho, de forma sensual, né? Como se for como é a objetificação do corpo feminino, né? Então tudo isso entra nessa seara, né? Também deve abordar a questão de torcidas organizadas LGBT, né? Então tem a Fiel LGBT, tem a Flaguei, né, uma das primeiras, também tem a LGBT Tricolor, que é a torcida LGBT do Bahia, que eu tenho a camiseta, que um monte de gente adora me ver com essa camiseta, gosta dessa camiseta muito linda, né? E assim vai, né? E então, assim, são recomendações para ouvir, né? Acho que é importante a gente poder ouvir esses podcasts. Estão nas plataformas, né, de podcasting, tá? Nos Armários do Vestiários estão em todas as plataformas de podcasting, tá? O podcasting do Dante Olivier, esse podcast eu encontrei aqui no Apple Podcasts, mas está bem destacado. Tem uma playlist, tá, no Spotify, de radar, né? Radar de podcasts, né, do Brasil, né? E aí vocês podem ouvir, né, essa playlist, né? E aí vão ter esses 3 podcasts destacados, né? O Radar Podcasters Brasil, né? Então vale a pena a gente ouvir isso aqui, né? Olha, no Lança Brava tem aqui o episódio chavoso da USP, né? Dante Oliveira falando sobre drag, né? O Jones Manuel no Lança Brava, nossa, a Déa Freitas do podcast Não Viabilize. Tem muita história interessante no Não Viabilize. Eu falei sobre esse podcast no episódio ABC do podcast, tá? Então, que foi o primeiro e até o momento o único episódio da temporada regular de Castor e seus Escapes, que eu falo isso com um pouquinho de vergonha, né? E assim vai. Então, gente, seguindo aqui a canção, né? Já falei o que tinha de falar hoje. Não vou ficar falando um monte de coisa, porque realmente esse episódio já se estendeu bastante, né? Que eu imaginava que... A gente fala que como é que eu posso te dizer? Você fala muita coisa, você projeta para falar um pouquinho de coisa. E aí fala muita coisa mesmo, né? E aí a coisa não vai para frente, né? Então assim, seguindo aqui,
que a gente pode esperar de uma terça-feira? A gente fala muito sobre surpresas. Será que surpresa é surpresa mesmo? Uau! Isso aqui é uma coisa bastante filosófica. Será que toda surpresa é surpresa mesmo? Ou é aquilo que você... Na verdade, não é aquilo que você não está esperando. Parece óbvio. É aquilo que você não está aceitando ou esperando. Porque eu sempre costumo falar sobre essa questão da causa e efeito, né? Então, e muitas vezes a gente acaba fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente. E não vem, e aí vem essa insatisfação, vem a surpresa. Olha, que surpresa, né? E não é assim, né? Para evitar surpresas, a gente precisa traçar bem os nossos caminhos. Isso é muito importante para qualquer coisa. Seja para grana, seja para grana, seja para emprego, seja para trabalho, seja para estudo, seja para projetos pessoais ou não, seja para tudo. Então, para tudo você pode se planejar e aí as surpresas virão. As surpresas, na maioria das vezes, só virão surpresas que serão mais agradáveis para você. Porque a gente tem sim um acaso e tem coisas que a gente não tem controle. Mas se a gente souber trabalhar aquilo que a gente pode controlar, é quase certo que você vai atingir os seus objetivos e vai ter menos surpresas desagradáveis. E às vezes esse planejamento, esse fazer tudo dentro certinho, pode gerar surpresas agradáveis. Aí sim, né? Surpresas agradáveis, coisas que possam te garantir um ganho, uma beleza, algo que possa fazer muito bem. E é isso aí. Então, gente, um beijo no coração de vocês. Cuidem-se, tá? Então, e até amanhã, quarta-feira, né? Quarta-feira. Olha só, já estamos na primeira semana completa, né, de julho. Vai ter mais uma semana. E aí depois eu entro em recesso, tá bom? Aí eu volto só em agosto. Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se e até amanhã. Tchau, tchau. Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.